Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e transmitido também pelas emissoras Super Canal TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Fazer uma boa gestão pública exige inúmeras habilidades, boa assessoria técnica e também muita articulação. É preciso saber entender a realidade e as carências do município e ter responsabilidade para definir prioridades. Tudo isso visando colocar os planos em prática e conseguir melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos munícipes. E o desafio se torna ainda maior quando os recursos são escassos. Nosso convidado de hoje foi eleito chefe do executivo com 43% dos votos e se dispôs a gerir Caratinga, que, segundo informações de auditoria contratada por seu governo, tinha graves problemas nas contas públicas, na saúde e em tantas outras áreas. Mesmo diante dos desafios, ele segue otimista, trabalhando para o cumprimento de suas propostas. Logo após o intervalo, você vai saber quem é o nosso entrevistado muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV e retransmitido pelas TVs Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Parabéns, professor Eugênio e toda a equipe do programa Começo de Conversa. Acompanho e gosto muito. O nosso abraço, os nossos agradecimentos à estudante de Direito Linda Kellen, dos Reis Cândido. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa, envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 033-98899-2831. Nosso convidado de hoje é delegado aposentado, está no comando da Prefeitura Municipal de Caratinga há 2 anos e meio. Dr. Wellington Moreira, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Começo de Conversa. Te agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder dividir com você momentos tão encantadores e maravilhosos como esse. Prazer te receber aqui. Interessante que o Começo de Conversa, ele nasceu praticamente com a sua gestão, né? Exato. Nós te entrevistamos aqui como candidato. Isso. Depois te entrevistamos assim que você tomou posse. Já fizemos um no final do ano passado e estamos hoje na nossa terceira entrevista como prefeito de Caratinga. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer é nosso poder estar contigo. E 2 anos e meio, mais ou menos, de governo. Qual é o seu balanço? A gente avalia altamente positivo o balanço realizado por nós durante esses 2 anos, ou quase 2 anos e 6 meses de governo, em razão do quadro que nós encontramos a Prefeitura e da maneira como ela se encontra hoje. Então é positivo, obviamente a gente sabe dos desafios, tem muito a se fazer, mas já fizemos bastante, já estruturamos a Prefeitura para que nós consigamos, de agora em diante, poder fazer aquilo que realmente se faz necessário e de forma mais urgente. Quando você fala do quadro caótico que você encontrou na Prefeitura, nós estamos falando de dívidas, encontrou dívida, a Prefeitura devendo, é isso? Não tinha conta já rubricada, não, quer dizer, eu devo, sei lá, a Prefeitura devia X milhões, mas tinha tantos milhões para entrar de rubrica, de emenda, ou não, ou é conta mesmo? Conta, realmente, porque nós tínhamos contas já tradicionais, na faixa de 89 bilhões de reais, que são contas que o município vem pagando isso há anos e anos, que são dívidas com o INSS, tributos, e com prestações sistemáticas. Mas nós deparamos com uma dívida, era dívida de fornecedores, que tinham feito entrega de mercadorias para o município, dívida com aluguéis, prestadores de serviço, no montante de 28 milhões de reais. E em caixa nós encontramos 1.800.000 reais, que era justamente referente à repatriação do governo federal em razão daquele dinheiro que pessoas possuíam no exterior, e quando foi feita a repatriação, foi feita a divisão com os municípios, e para Caratinga tinha sobrado 1.800.000 reais, e esse 1.800.000 estava justamente na conta da educação. Nós não poderíamos gastar em outra coisa que não fosse na educação. Era dinheiro com destino certo, né? Certíssimo, não tinha como fazer diferente. A gente ouve, e Caratinga, numa cidade tão grande, a gente ouve os comentários da satisfação de fornecedores, porque estão recebendo em dia, do funcionalismo que, desde que você tomou posse, vem recebendo em dia. E a gente sabe que tem uma crise instalada aí no Brasil todo, das prefeituras da região, inclusive, com muitas dificuldades. Acho também que Caratinga certamente com algumas dificuldades. Eu quero saber qual que é o segredo, vou insistir nisso,
para poder manter pagamento e fornecedor em dia, se nós temos uma crise instalada de repasse de dinheiro, tanto do governo estadual quanto federal? Olha, eu acho que a palavra que formaliza tudo isso chama-se responsabilidade, né? Responsabilidade da gestão pública. É entender que o que está ali, o que é de recurso público, é para ser destinado com serviços públicos, não serve para outra coisa. E nós fizemos isso. Nós estamos utilizando o dinheiro justamente para aquilo que é necessário. Nós não estamos fazendo nenhuma mágica no sentido de transferirmos de uma secretaria para outra, e estamos aplicando realmente. Para você ter ideia, na saúde, que nós temos de aplicar um índice, um percentual de 15% de tudo que se arrecada no município, nós estamos aplicando desde o início do governo 17%. Na educação, que nós temos a obrigação de aplicar 25%, nós estamos aplicando 27%. Então, nessas duas áreas, que são talvez as mais importantes da administração pública, nós estamos aplicando 2 pontos percentuais, além daquilo constitucionalmente obrigatória a aplicação. E isso tem feito com que nós tenhamos a responsabilidade e entendendo que, havendo essa canalização de recurso para a secretaria respectiva, para o local certo, não tem como dar errado. Nós fizemos também aí alguns enxugamentos na ordem administrativa, nós deparamos com situações de pagamentos que não eram devidas, no sentido de fazer pagamento de horas extras para quem realmente não trabalhava, quem realmente trabalha está recebendo. E nós fizemos o funcionário entender que a administração não quer outra coisa dele a não ser a prestação de serviço de qualidade. E nós vamos pagar em dia. E é isso que nós estamos fazendo desde o primeiro momento. Nós deparamos logo no primeiro momento, no 5º dia do mês de janeiro de 2017, ou seja, com 5 dias de governo, nós fomos informados que não existia dinheiro em caixa para efetuar a folha de pagamento, que era de R$6.900.000. Já tinha sido devidamente empenhada e o cancelamento desse empenho. E em 3 meses nós conseguimos quitar essa folha de 6.900 e enxugamos tudo que era necessário enxugar, que a gente entendia que era supérfluo dentro da folha de pagamento. E já no mês de janeiro, no pagamento de janeiro, nós baixamos essa folha para 5.700.000, ou seja, R$1.200.000, com um mês simplesmente cortando aquilo que era supérfluo, aquilo que não era necessário, que não fazia parte realmente da folha de pagamento. E entendemos que a mágica ela é possível a partir do momento em que você tem responsabilidade, que você entende que você não pode gastar além do que arrecada, né? E nós fomentamos a arrecadação. A nossa arrecadação própria hoje, ela gira em torno de R$22 milhões. Quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos a arrecadação girando em torno de 12, 13 milhões de reais. E hoje, com esse quantitativo de arrecadação, já melhorou sensivelmente. O Tribunal de Contas tem nos acompanhado constantemente, nós temos feito consultas diuturnas ao Tribunal, entendendo realmente a maneira que administrativamente tem que se fazer na gestão pública. Muito bem, então nós temos aí um aumento de arrecadação, uma redução de despesa, principalmente com folha de pagamento, não é isso? Exato. Isso, o político não é muito bom não, né? Olha, politicamente não soa muito bem, mas era necessário. Nós teríamos de escolher como escolhemos. Ou nós continuaríamos fazendo a chamada politicagem, que é muito comum no meio político, ou realmente fazer uma gestão responsável, de responsabilidade, como realmente nós percebemos que tinha de ser. Não havia como ser diferente. E quando nós assumimos, nós dissemos que nós iríamos demonstrar durante o governo que é possível você estar no meio político sendo responsável, sendo honesto, sendo probo, né, e gerindo o que é do povo para o povo e não para o político, como infelizmente na maioria dos locais onde a política ela perpetua essa situação de que as pessoas fazem a administração para si próprio e não para a população. Existe uma ideia, né? Eu acho até que é uma falsa ideia em muitos casos, mas que o prefeito normalmente ele passa 2 anos pagando conta do anterior e os 2 próximos anos ele passa fazendo conta para o próximo prefeito pagar. Se eu fosse entregar a prefeitura hoje, como é que está a situação financeira dela? Hoje nós entregaríamos a prefeitura de Caratinga com cerca de 3 milhões em caixa sem dever 1 centavo. É mesmo? É. Bom, então nós temos aí, podemos esperar aí um período agora, então com as contas pagas, de
mais progresso, mais obras em Caratinga. Com certeza. Nós fizemos o seguinte, nesses 2 anos e meio de governo, nós estruturamos a administração porque entendíamos que o carro só poderia andar se ele estivesse devidamente consertado e com combustível suficiente para ir onde a gente precisa de ir. E nós fizemos isso nesses 2 anos e meio. E foi uma escolha difícil. Ou nós sairíamos para a rua para fazer como a maioria dos prefeitos fazem, fazer política durante os 4 anos e deixar as obras para serem feitas no último ano de governo. Ou então nós consertaríamos a administração, colocaríamos ela para funcionar do jeito que precisava e a partir de então nós teríamos a responsabilidade para sair para as ruas realmente, para conversar com a população, para entender quais seriam as obras necessárias, as obras que elas carecem de ser realizadas. E aí nós passaríamos a fazer. E já estamos nesse momento. Nós consertamos a administração, colocamos ela onde a gente entendeu que era possível sim sair para fazer esse trabalho externo de contato mais com a população, entender quais as necessidades reais dela e realmente poder realizar. E a população de Caratinga pode ter certeza absoluta. Nesse segundo semestre agora do ano de 2019, nós transformaremos Caratinga num canteiro de obras. Prefeito, vamos fazer um rápido intervalo e é sobre isso que eu quero falar no próximo bloco, você não sai daí. Estamos entrevistando o doutor Wellington Moreira, ele que é prefeito de Caratinga, a conversa está muito boa, nós voltamos já já. De volta com o começo da conversa, hoje recebendo o doutor Wellington Moreira, que é o atual prefeito de Caratinga. Doutor Wellington, vamos lá. E aí? O senhor falou em transformar Caratinga no canteiro de obras. O que a população pode esperar do senhor, do seu governo, nesse final de mandato aí? Bom, nós fizemos alguns estudos e, obviamente, nós descobrimos que o que impacta hoje, principalmente o hipercentro, o grande centro de Caratinga, são as ruas, com excesso de buracos. E nós assim assumimos também a prefeitura à época já com muitos buracos. Recapeamos alguns e depois entendemos que se faz necessário realmente fazer um recapeamento de forma adequada. Ou seja, um asfalto com condições de suportar o peso que passa sobre ele todos os dias. E se vocês, ou qualquer um cidadão caratinguense, se passar pela rua, ele vai verificar que o asfalto mais grosso que tem aí no centro ou nas ruas pavimentadas, no máximo 1 centímetro de espessura. Isso é insuficiente para suportar o movimento de veículos que passa por ele todo dia. Então nós fizemos o levantamento e a engenharia nos demonstrou que a necessidade seria de 3 a 4 centímetros de espessura desse asfalto e corrigindo, obviamente, aí os buracos, alguma situação de infiltração de água, que às vezes é provocada por um esgoto estourado, uma rede de água estourada. Então nós fizemos uma parceria com a Copasa no sentido de buscar que ela faça a correção de tudo isso e a partir do momento em que nós começarmos a realizar realmente esse trabalho de recapeamento de todo o centro ou hipercentro de Caratinga e obviamente partindo aí para as ruas principais também de todos os bairros e daquelas que estão em situação precária também, ainda não sendo as principais, nós faremos isso aí. Então nós orçamos mais ou menos o valor dessa obra toda em cerca de 6 milhões de reais e devidamente estudada a viabilidade de nós conseguirmos recursos para isso, de realizarmos um trabalho da maneira eficiente e, obviamente, um asfalto que terá aí duração de, no mínimo, mais 20 anos, se não for dado nenhuma condição de manutenção dele. Ainda que não se dê manutenção, asfalto para 20 anos. Mas, obviamente, nesse restante de governo nosso, nós estaremos fazendo essa manutenção e, obviamente, os próximos prefeitos que virem assumir o nosso município, eu acho que eles terão a responsabilidade nesse sentido de dar essa devida manutenção para que nós tenhamos asfalto por mais 20, 30, 40 anos. Seria o ideal para nós. É muito comum, né? Eu já ouvi, o senhor também já ouviu muito, um prefeito, por exemplo, faltando 1 ano e meio de mandato, coincidentemente o mesmo prazo que falta para o senhor terminar, de falar que nós vamos asfaltar a Caratinga toda e aí quem vai mandar é o deputado tal, não sei de onde vem a verba, e chega a eleição e nada de asfalto chegar. De onde vem o dinheiro para asfaltar Caratinga? É verba de deputado? Não. São recursos buscados pelo próprio município. Nós estamos aí discutindo já em um estágio bastante avançado de um financiamento
por parte de uma instituição bancária, só que esse dinheiro nós já temos de onde tirá-lo. Nós tivemos aí durante esses 2 anos e 2 meses de governo, em que o governo do estado deixou de repassar para Caratinga cerca de 33 milhões e 800 mil reais. Então, obviamente, nós não paralisamos a saúde, nós não paralisamos a educação, a máquina não paralisou, ela funcionou. Então, nós tivemos que tirar de recursos próprios para colocar nesses setores para que eles não parassem. E agora, isso está revertendo em benefício do município. É como se fosse uma poupança forçada que nós fizemos. Agora, o que nós estaremos utilizando? Para nós fazermos o pagamento dessa quantia que nós estaremos retirando de financiamento, nós iremos pagar justamente com essa quantia que foi de forma forçada a ser poupada. E então, na medida em que o município for recebendo do governo do estado essas parcelas que já ficaram devidamente estabelecidas, o quantitativo e quantitativo do valor dessas prestações, nós iremos estar fazendo o pagamento desse financiamento. Então, nós não estaremos tirando nada do município, nós não estaremos endividando o município. São verbas que realmente foi acordada entre o governo do estado, o Tribunal de Contas e a Associação Mineira de Municípios, representando a todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais, no sentido de possibilitar isso que realmente nós estamos buscando. É um débito do estado com o município que ele começa a pagar agora. Exatamente. Já começou a pagar alguns, e a partir de janeiro, o grosso, o quantitativo maior de dinheiro, o governo do estado irá pagar em 36 parcelas, ou seja, durante os 3 últimos anos de governo do estado. Uma boa notícia para a cidade, para todo mundo. E é a verba que tem rubrica certa, quer dizer, o senhor vai poder gastar onde precisar? Obviamente, nós deveríamos, e como fizemos, de indicar o que nós iríamos realizar. E nós entendemos que hoje o que mais impacta negativamente no município e prejudica a todos nós é a infraestrutura. Então, são as ruas, pavimentação de algumas ruas dos bairros onde ainda não existe pavimentação, recuperação de encostas, que infelizmente no passado, até por incentivo de alguns políticos, as pessoas invadiam áreas que eram totalmente inadequadas para habitação, e hoje nós estamos sofrendo com isso. Locais onde não podia se construir, foi feita a construção, e hoje as pessoas estão pedindo socorro, e juntamente com o Ministério Público nós entendemos isso e iremos fazer também essas obras necessárias e emergenciais, justamente com essa verba que nós estamos buscando. Calçadas. Existe uma reclamação geral aí da população sobre calçadas. E fica aquela questão, calçada é responsabilidade do dono do imóvel, do dono da casa, do estabelecimento, ou é responsabilidade da prefeitura? É muito complicado isso. De quem que é a responsabilidade dessas calçadas e quem vai cuidar disso? A responsabilidade ela é conjunta. Nós temos no Código Tributário do nosso município, assim como em todos os códigos tributários do país, um pagamento de tributo chamado contribuição de melhoria. Então, tudo aquilo que você faz para melhorar o imóvel da pessoa que foi amparada ou foi contemplada com aquela obra, tem uma taxa já especificada no código que ele vai reverter aos cofres do município. Mas a obrigação de fazer, ela é do município. O município que tem a obrigação de fazê-lo. E não havíamos feito ainda anteriormente, porque nós deparamos com algumas situações, e principalmente em razão do piso que foi colocado aí, para que nós não ficássemos como uma coxa de retalho. Um pedaço de uma cor, outra de outra, uma qualidade de material num espaço e a outra qualidade no outro. Nós, obviamente, tivemos de licitar empresas que vendessem ou fornecessem o mesmo produto que está colocado aí hoje em sua grande maioria. E nós tivemos algum problema nas licitações. Primeiro, que as pessoas não apareceram em função de terem contratado com o município anteriormente e não terem recebido. Então, para a licitação, as pessoas não compareciam. E quando nós tivemos a certeza de que, e fizemos contato com as empresas que fornecem esse tipo de material, chamando elas para uma licitação, informando que o município hoje tinha uma administração diferente, uma administração responsável, e que se vendesse iria receber. Aí nós realmente conseguimos realizar essa licitação, só que na medida em que nós fomos fazendo os ajustes, os reparos nas calçadas, surgiram outras demandas, demandas mais emergenciais, e que nós não poderíamos esperar para depois. Não que as calçadas não fossem mais importantes ou importantes, mas existiam outras demandas muito mais importantes do que a recuperação de calçadas. Nós tivemos de tirar o quê? Os servidores, que são em número insuficiente,
da reforma das calçadas, o reparo das calçadas, para colocar em outros locais. E isso tudo acaba criando uma certa divergência ou contratempo em relação do fluxo de prestação de mão de obra, e nós não poderíamos contratar, né? Não teríamos como realizar concurso se tínhamos que fazer dessa maneira. Mas agora nós teremos aí existe a previsão de asfaltar um grande centro da cidade. As calçadas, elas estão no planejamento? Totalmente, todas elas estão, inclusive com a possibilidade de nós trocarmos o piso de todas as calçadas, porque entendemos que a maneira pela qual ela foi feita não foi a maneira mais correta. Talvez a engenharia da época não... Alguma coisa errada tem ali, ou qualidade do piso, ou o processo de assentamento do piso. Exato. Mas você não pode soltar com tanta facilidade. Não pode. Talvez nós troquemos até realmente algum material que vai ser colocado ali. Eu estava pensando aqui enquanto o senhor estava falando, porque o senhor vem administrando com a mesma dificuldade dos outros municípios em relação ao repasse de governo estadual e federal. O senhor pegou dívida, que o senhor já pagou a dívida. Quer dizer, toda sorte, se mantivermos aí a sua administração no ritmo que o senhor se propõe, vai sobrar dinheiro aí para poder fazer obra mesmo. Com certeza. Isso é fato concreto, né? E a gente administra sempre com a possibilidade de sobrar uma gordura no final de cada mês, né? Então, nós temos tido essa preocupação porque, no caso de uma situação emergencial, nós teremos condições realmente de poder socorrer aquele setor que necessita de ser atendido de forma imediata. E aí incluindo a própria área de saúde em razão aí da situação hospitalar, né, que nós estamos passando por uma dificuldade, também está nos projetos que nós consigamos aí, em breve estar colocando o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora voltando a funcionar. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e eu quero voltar para ir para o nosso terceiro bloco falando sobre isso. Falando sobre saúde, falando sobre o hospital e sobre a festa da cidade que está se aproximando. Você não sai daí, a conversa com o Dr. Wellington está muito interessante. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, e você que chegou aí agora vai poder acompanhar uma entrevista sensacional com o Dr. Wellington Moreira, que está há 2 anos e meio à frente da Prefeitura de Caratinga. Dr. Wellington, nós estávamos terminando o segundo bloco falando de saúde. Hospital fechado. Primeiro, como que é lidar com uma crise dessa? Quer dizer, o município tem um hospital fechado, como é que o senhor tem lidado com isso? E qual que é a sua perspectiva em relação ao hospital? Eugênio, falar que é fácil seria complicado, é hiper difícil, né? Talvez seja uma das piores situações que nós nos deparamos na administração, mas principalmente em função das pessoas, principalmente aquelas que não têm muito conhecimento profundo, de atribuírem à prefeitura ou ao prefeito a responsabilidade pelo funcionamento e, obviamente, pelo fechamento do hospital. E todo mundo sabe, né? E aqueles que não querem entender dessa maneira, realmente não tem jeito de fazê-los entender de forma diferente, que a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade sobre o hospital. A responsabilidade é da gestão hospitalar, é de quem está à frente do hospital, porque eles são prestadores de serviço. O município é comprador de serviço. Para você ter ideia, nos últimos 2 anos, 2 anos e 5 meses, durante um período em que esteve funcionando a nossa gestão, o hospital não realizou praticamente 5 cirurgias para o município de Caratinga. Que se quisesse fazer essa cirurgia, tinha que buscar fora. E então, quando o padre Moacir assumiu, ele entendendo da necessidade de ter uma gestão mais dura à frente do hospital, ele assim o fez e se deparou com situações complicadas lá dentro. E após uma análise crítica e aprofundada, ele entendeu que o hospital não tinha condições de funcionamento. Só para as pessoas terem uma ideia, o repasse que o governo do estado e o governo federal passavam ao hospital era na faixa de R$1.500.000 mês. No último mês, ou nos últimos 2 meses que antecederam o fechamento do hospital, esse recurso caiu para R$500.000. Né? E por que tudo isso? Porque o hospital não estava prestando o serviço da maneira como foi contratado. Então, entendendo que não era mais possível permanecer ele funcionando dessa maneira, o padre Moacir, numa conversa conosco também, ele entendeu que seria necessário o fechamento e assim o fez. E a partir daí nós mantivemos um diálogo constante, às vezes até duro um pouco, né? Diálogos duros que nós tivemos, tanto eu quanto ele, e entendemos que era necessário nós unirmos forças
para que nós buscássemos realmente a reabertura do hospital. E hoje isso é uma realidade. Nos próximos dias nós estaremos reabrindo o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para realmente funcionar como hospital. Mas em que condições? Por exemplo, a prefeitura vai ajudar mais? Estão arrumando dinheiro aonde? Todas... Você tem um custo fixo muito alto, né, de manutenção do hospital. Nós fizemos mais ou menos uma análise e o custo fixo do hospital hoje, nos moldes em que a gente entende ser necessário para o funcionamento, ele vai gerar em torno de R$ 1.700.000 a R$ 2 milhões mês. Mas o que nós, nessa conversa com o próprio hospital e com a entidade que irá assumir a administração dele, eu, na condição de prefeito da cidade polo, né, do município que gere a saúde dos 13 municípios da nossa microrregião, nós fizemos uma parceria com os municípios e cada município irá participar com uma quantia em dinheiro por morador do seu município para que o hospital realize aquelas cirurgias eletivas que não realizava anteriormente. Para você ter ideia, para Caratinga vai gerar aí mais ou menos na perspectiva de R$ 150 a R$ 200 mil mês e nós iremos realizar junto ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora todas as cirurgias que nós necessitarmos durante o período. Então nós vamos estar comprando esse serviço do hospital. A proposta dele é que realmente seja prestado esse tipo de serviço. Prestando esse serviço, assim como os demais municípios, Caratinga também estará fazendo a contrapartida que é financeiro, colocando lá dentro. Por mais que seja ruim, a gente sabe, o fechamento do hospital não deixou de ser estratégico nesse sentido. Com certeza. Porque eu acho que a população toda, quer dizer, os agentes públicos, e aí são pressionados pela população, percebem a falta que faz um hospital regional em Caratinga. Um hospital fechado é uma coisa muito ruim, né? Olha, eu acho que por mais hospitais que se construam no nosso município, o funcionamento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é importantíssimo. Primeiro, por uma situação centenária, um hospital já tem história no nosso município e realmente fez com que tanto a população quanto os municípios todos entendessem da necessidade de unir esforços para que realmente ele fosse reaberto. E também fez com que a população entendesse quais são realmente as pessoas que estão interessadas em fazer com que o hospital volte a funcionar e aquelas que estão ou estavam interessadas ou intencionadas em utilizar-se do hospital para um trampolim político ou para fazer politicagem, né? Porque verdadeiramente quem tinha condições e queria que o hospital voltasse a funcionar, trabalhou nesse sentido. E aqueles que queriam ou intencionavam fazer politicagem lá dentro, essas pessoas por si só foram se afastando porque estavam querendo utilizar-se desse espaço para mostrar para a população que nós estamos fazendo alguma coisa. Nós, que eu digo, essas pessoas interessadas de forma negativa lá dentro. E nós, diferentemente disso, nós preocupamos com a população, com a saúde dela e é isso que nós estamos buscando juntamente com os outros 12 municípios. Nós estamos aí no início de junho de 2019. Qual que é a previsão do senhor? Assim, uma previsão sem te apertar muito. A população pode esperar o hospital funcionando a partir de quando? Olha, o aniversário da cidade de Caratinga é dia 24, numa segunda-feira. Então, nesse período aí, o hospital voltará a funcionar. Vai ser um presente, então, para Caratinga? Com certeza. Bacana. Será um presente maravilhoso e ter certeza. Eu acho que eu disse esses dias, juntamente com o padre Moacir, o pessoal que irá assumir a administração juntamente com ele, que às vezes tem situações que se faz necessário morrer para nascer novamente, nascer com forças. E eu disse que nós tivemos exemplos clássicos aí na história da humanidade, como a situação do Ônix, né, que renasceu das cinzas e de forma muito mais brilhante e bonita do que anteriormente era, e a própria história de Jesus Cristo, né, que se fez necessário morrer para ressuscitar e salvar uma quantidade enorme de pessoas e continua até hoje, né, amparando a humanidade nesse sentido. Então, às vezes, é importante essa reflexão que foi feita, essa necessidade de um estancamento naquilo que não estava funcionando para um renascimento de forma positiva. Que bom, é uma esperança aí de todos nós que o hospital realmente reabre funcionando bem, né? Então, asfalto, a população pode esperar, calçadas reformadas. Com certeza. Um hospital reaberto, lixo, só acho que o recolhimento do lixo da cidade está bom? Tem melhorado. Tem melhorado, sim. Tem melhorado, sim. Nós estamos agora com uma nova licitação e buscando junto à empresa que já presta esse serviço uma qualificação maior dos seus funcionários e nós estamos tendo uma dificuldade muito grande no recolhimento de lixo da zona rural.
e nós realizamos um contrato emergencial com a empresa aí para realizar. Nós cancelamos o contrato com a empresa anterior porque não estava prestando o serviço da maneira que nós precisávamos. E por quê? O recolhimento de lixo é imprescindível. O lixo nas ruas, ele causa uma série de problemas, né? Aí depois nós percebemos aí, por exemplo, a mudança no trânsito que facilitou, né, a movimentação de carro de pessoas no centro da cidade. A questão da faixa azul, que foi uma mexida importante para viabilizar esse estacionamento. O senhor não acha que o recolhimento de lixo é na contramão, não? Ele vem num horário muito complicado, é um caminhão passando pela cidade nos horários de pico e praticamente parando o trânsito todo? É uma situação que nós já vimos há bastante tempo negociando com a empresa em razão disso, para que realmente esses horários sejam modificados. E faremos aí um trabalho também de publicidade junto à população, especificando os horários corretos, para que ela entenda que o lixo tem que ser colocado bem próximo do horário em que for ter o recolhimento. E a gente acredita que nos próximos dias nós teremos já aí uma resposta positiva nesse sentido, e nós teremos realmente fora dos horários de picos, né, dos horários de maior fluxo de veículos, principalmente no centro, que os veículos de recolhimento de lixo estarão fazendo o seu trabalho. Doutor, bacana demais, muito bom, boas notícias eu trouxe para nós aqui. O aniversário da cidade chegando, tem alguma novidade para nós aí? Já tem um hospital e para a festa da cidade. Preparando alguma banda, alguma coisa boa para nós aí, não? Olha, nós teremos o dia 23, que foi uma negociação através do Flavinho Breder, que hoje é o delegado do sindicato dos comerciantes, né, junto ao Sesc Senat, em que foi possível trazer novamente o Minas ao Luar. Então, no dia 23, nós teremos o Minas ao Luar. Nós teremos aí, no dia 22, se eu não me engano, nós teremos aí Reobrialan. Provavelmente nós teremos aí também Cleiton e Camargo. E tínhamos dando aí atendendo um reclamo de algumas pessoas, principalmente aqueles mais nostálgicos, de trazer o Agnaldo Timóteo. Mas torcendo aí para a recuperação dele, que também é complicado. Mas houve um problema de saúde dele, então a gente acredita que não será possível. E nós teremos no dia 24 um show gospel, com a canção nova, com toda a sua equipe, aí, incluindo o próprio deputado federal, que também faz parte dessa trupe, né? Que é o Eros Biondini, que é o cantor dessa turma do gospel. Então, no dia 24, nós estaremos dando um presente à população, no geral, não só católica, mas no geral, para a nossa Caratinga. Bacana. Doutor Hélio, o senhor tem aí um minuto para suas considerações finais, deixar o seu recado aí para os seus munícipes, para os internautas, para a turma toda aí. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade, né, de poder nos estar possibilitando esses esclarecimentos e dizer para a população de Caratinga que eu me sinto orgulhoso em poder estar à frente do Executivo Municipal, doando, obviamente, o meu tempo, a minha vida também, para fazer algo de positivo para vocês. E apesar das críticas, a gente entende da necessidade de realizar muito mais do que já foi realizado, mas as pessoas que hoje estão criticando são aquelas pessoas que querem de alguma forma desestabilizar a administração e talvez por interesses pessoais, interesses particulares, mas a população há de entender que nós hoje, enquanto prefeito municipal, trabalhamos única e exclusivamente em função do seu benefício, em função de tornar a sua vida um pouco melhor do que ela já é, e a gente espera estar conseguindo fazê-lo, se não até então, mas a partir de então. Muito obrigado. Prefeito, muito obrigado. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Candidato à reeleição, não? Certamente. Bacana. E assim nós encerramos o programa de hoje. Agradecemos ao doutor Wellington pela presença e pelo bate-papo franco aqui no Começo Conversa. Um grande abraço a você que nos acompanha e até a próxima, se Deus quiser.